Fala galera da primeira série, Biologia, primeiro ano, novamente, professor Luciano com vocês, trazendo a continuação daquilo que a gente estava vendo sobre tecidos biológicos. Beleza, esses tecidos, como a gente viu, eles são conjuntos de células, semelhantes entre si, com funções semelhantes, e hoje eu vou trazer para vocês o tecido hematopoético. É um nominho meio estranho, hematopoético, mas a gente vai entender certinho como é que ele é. Ele não é tão complexo como o nome diz, Mas muito bem, como sempre eu trago para vocês aquela reportagem, uma reportagem assim relacionada com o tema que a gente vai ver. E a questão do tecido hematopoético tem tudo a ver com a questão, muitas vezes, do câncer, da leucemia, e tudo mais, e tem relação com a medula óssea. Como nós vimos, o tecido ósseo ele tem o interior lá, que seria a medula óssea vermelha e amarela. A vermelha é responsável pela produção de células sanguíneas e aqui vai. Então vamos lá. Como é feito o transplante de medula óssea? Da Veja Saúde, O método é uma opção contra alguns tipos de doenças, como o mieloma múltiplo, as leucemias, os linfomas e algumas anemias que são consideradas muito graves. Muito bem. Só que assim, gente, antes do transplante, antes de fazer o transplante dessa medula óssea, tem que fazer o processo de quimioterapia, e muitas vezes de radioterapia, porque você precisa eliminar aquelas células defeituosas, aquelas células doentes, antes de fazer o transplante. Aí são doadas, são coletadas muitas vezes de um doador, a gente vai ver as modalidades que temos ali, Essas células troncos, vamos dizer, doadas de outra pessoa, são infundidas por meio de um catéter na corrente sanguínea, Eles vão trafegar pela circulação até chegar no interior dos ossos, que é lá que ele tem que se sedimentar, formando aos poucos uma medula óssea saudável, uma nova medula daí produzindo células saudáveis. Muito bem. Logo após o procedimento, o paciente tem que ficar isolado. Por quê? Porque ele fica assim sensível, suscetível, a imunidade dele baixa, por cerca de 4 a 5 semanas. Beleza? Ele vai ficar muito fragilizado, uma vez que a sua imunidade está bastante baixa, como eu falei ali. O transplante vai ser um sucesso mesmo, vai ser assim, vai ter um resultado bom quando essa medula já começar a gerar células sanguíneas saudáveis. Muito bem. Você vai ter ali nos slides, depois você pode acessar pelo link da reportagem, Bem interessante, tem mais coisas falando, mais detalhes e tudo mais. Existem 3 origens para que haja essa doação, esse transplante e tudo mais. A forma ali de origem halogênica, quando que é a forma mais comum que a gente conhece, que consiste em pegar células compatíveis de um familiar e de um anônimo que tenha compatibilidade para fazer essa doação. Do cordão umbilical, dá para guardar células tronco após o parto e conservar em locais públicos. Fica lá um banco, de células tronco. Ou autóloga, quando a medula vem do próprio paciente. É um processo um pouco mais, menos frequente, Ela é recolhida antes da quimioterapia, para depois ser reintroduzida no paciente. Claro, tem que ser um pedaço saudável de medula. O que então vamos ver especificamente nessa aula lá, pessoal? O que é em si o conjunto, o tecido conjuntivo hematopoético, nomezinho bem complicado, como eu falei para vocês. Características desse tecido e como que funciona o processo de transfusão dessa medula óssea. Muito bem, gente. Tecido hematopoético, ele é responsável, então, basicamente pela produção de células do sangue, Um dos elementos figurados do sangue, como a gente vai ver melhor isso aí. Há 2 tipos desse tecido. A medula óssea vermelha, ou tecido mieloide, e o tecido linfático ou linfóide. Beleza, então são os 2 tipos que a gente vai ter ali. Mas antes, vamos fazer um quiz para rever lá algumas coisas que nós já tínhamos estudado em aulas anteriores. O tecido hematopoético, presente na medula óssea e responsável por produzir células sanguíneas, dentro das classificações gerais dos tecidos estudados, se enquadra como um tipo de tecido. Agora vamos lá. Letra A, ósseo. Letra B, conjuntivo. Letra C, epitelial. Ou letra D, cartilaginoso. Então, gente, como sempre, eu dou um tempinho para vocês tentarem responder aí. Até mais.
Vamos lá, galera, vamos ver se vocês acertaram. Então, tecido hematopoético é um tipo de tecido conjuntivo, né? Lembrando que nós estamos estudando especificamente os tecidos conjuntivos, estamos dando sequência. Tecido mieloide se encontra em ossos longos, como, por exemplo, o húmero e o fêmur, né? Nos ossos chatos, como o externo e o crânio, nas costelas, nas vértebras, no osso do quadril, ali que você vai encontrar, né? Esse tecido, gente, ele vai produzir glóbulos vermelhos, que são as hemácias, alguns tipos de glóbulos brancos, que são os leucócitos, e também os elementos que não chegam a ser uma célula completa, que seriam as plaquetas, que são fragmentos celulares, seriam as plaquetas. Tá? Vamos a mais um quiz ali, para dar mais aquela amarrada no conhecimento ali. Podemos diferenciar a medula óssea em dois tipos básicos, medula óssea vermelha e amarela. Entre os dois tipos, aquela que está associada à produção de elementos figurados do sangue é a vermelha. Entre os elementos figurados, podemos citar letra A, hemácias, osteócitos e condrócitos. Letra B, leucócitos, plaquetas e fibroblastos. Letra C, plaquetas, leucócitos e hemácias. Ou letra D, hemácias, leucócitos e condrócitos. Mais um tempinho para você aí, gente. Até daqui a pouco. Vamos ver se vocês acertaram então, gente. Letra C, plaquetas, leucócitos e hemácias. Muito bem. As hemácias e as plaquetas, e a maioria dos glóbulos brancos são já jogados prontos no sangue, né? São produzidos e jogados no sangue. Já tem os linfócitos também, que é um tipo de glóbulo branco ali, que eles dirigem-se para órgãos que são considerados, né, tecidos linfáticos, nos quais se reproduzem, né? Vão estar associados depois à defesa do organismo. Muito bem. A medula óssea, gente, é dotada de células-troncos medulares pluripotentes, ou seja, elas podem dar origem a diversos tipos de células sanguíneas, não a um só, diversos, e são descendentes das células-troncos embrionárias, que nós já estudamos lá aulas atrás. Então, aqui acontece, né, o tipo, né, de formação, formando aqui alguns glóbulos brancos, né, e hemácias e tudo mais, né? Então, de um modo geral, a gente vai ver com mais profundidade mais para frente. Numa primeira fase de diferenciação, as células-troncos medulares dão origem a duas linhagens celulares. A linhagem que a gente vai chamar de mieloide e a outra linhagem de linfóide. Então, nós temos aqui a célula-tronco, beleza? A linhagem linfóide vai formar aqui os leucócitos, né? Um tipo de leucócito. E depois nós temos a célula chamada mieloide, que vai dar origem às hemácias, aos fragmentos chamados plaquetas e um tipo específico aqui também, um grupo de tipo específico de glóbulo branco também, tá? Então essas duas linhagens elas se diferenciam, também estudaremos um pouco mais à frente. As células-tronco mieloides originam hemácias, plaquetas e os leucócitos específicos como os neutrófilos, os basófilos, eosinófilos e monócitos, né? Então é uma linhagem específica de células brancas, de leucócitos ali, né, do sangue. Já as células-tronco linfóides, eles vão dar origem às células chamadas linfócitos B e T, sendo que um deles ali está associado à formação de anticorpos, a produção e ataque, né, ao invasor ali. Vamos ao exercício então. Conforme estudamos, a medula óssea pode ser classificada em medula óssea amarela e vermelha. Beleza. A função específica da medula óssea vermelha é
Letra A, produzir anticorpos. Letra B, remover as impurezas do sangue. Letra C, armazenar células de defesa. Letra D, dar coloração vermelha ao sangue. Ou letra E, produzir células do sangue. Beleza, gente? Dou um tempinho aí para vocês tentarem resolver essa questão. Vamos ver se vocês acertaram então, gente? Então, relacionado ali à medula óssea vermelha, a função específica é produzir as células do sangue, né? Os elementos figurados, considerando as plaquetas também. Beleza, gente. Transplante de medula óssea. Vamos falar um pouquinho agora da questão desse transplante, da doença, né, em geral, né? O que é, quem pode doar, por que doar, como doar. Ter uma noção geral da coisa, tá? Antes, vamos fazer um outro quiz, né, gente? Para a gente introduzir o assunto ali. O objetivo geral desse transplante de medula é o seguinte: letra A, substituir a medula óssea amarela pela vermelha. Letra B, substituir a medula doente por células saudáveis. Letra C, destruir totalmente a medula óssea, impedindo que ela produza novos glóbulos sanguíneos. Ou letra D, impedir que a medula amarela destrua a medula vermelha. Mais um tempinho para vocês aí. Vamos ver se vocês acertaram então, gente. O objetivo geral desse transplante de medula é o seguinte, né? Substituir a medula doente por células saudáveis. A gente tinha visto isso ali no começo, né? Ou seja, primeiro tem que fazer aquele processo de matar lá as células defeituosas, doentes, né? E depois fazer esse transplante com a substituição ali. Quem pode doar? Qualquer pessoa entre 18 e 55 anos pode doar e que não tenha tido qualquer tipo de câncer nem submetido a tratamento de químio ou radioterapia. Isso é essencial, tá?
Diabetes, hipertensão, anemia, meningite, hepatite, gravidez, amamentação, nada disso é contraindicativo. Então pode-se doar normalmente as pessoas nessas condições ali. Beleza, gente. Agora, como posso doar? É preciso primeiro se cadastrar, ou seja, existe um local, né, que reúne esse banco de dados, que é o REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Beleza, então precisa se cadastrar no REDOME. O cadastro é feito nos principais hemocentros do país. Chegando ao hemocentro em si, por exemplo, você informa que quer ser doador de medula e vai ser coletada, né, uma amostra de 5 ml do seu sangue para que seus dados genéticos possam entrar para o REDOME. Ou seja, precisa criar nesse banco de dados esses dados genéticos, né, justamente para ver a compatibilidade. Quando alguém precisar, existe lá nesse banco de dados a informação que existe um doador compatível com aquele paciente. Muito bem. Nesse processo de doação, gente, existem duas maneiras de colher a medula de um indivíduo assim saudável, né? Uma delas é por punção, tá? Então a punção é o seguinte: vai ter uma agulha grossa que vai ser inserida no osso ilíaco e vai sugar cerca de 15 mililitros desse líquido gelatinoso por quilo do doador. Feita com anestesia geral, leva em torno de 90 minutos, porque são feitas não apenas uma punção, mas várias, né? Retirando esse processo. Dura ali 1h30 de processo, mais ou menos. Então esse é o primeiro dos processos. Aqui aparece a imagem, né, a agulha chegando assim e coletando o material da medula óssea do doador. Muito bem. E temos a aférese, né? A coleta é feita por meio de catéteres nas veias dos braços. O sangue vai ser filtrado numa máquina, né, que retém essas células-tronco. Demora de 2 a 4 horas. É um processo daí, no caso, que não vai ter a agulha lá, né? É um processo assim, vamos supor, menos doloroso, porém demora um pouquinho mais. Sobre a medula óssea, indique a alternativa incorreta. A medula óssea amarela é abundante em células adiposas e apresenta poucas células sanguíneas. No recém-nascido, toda a medula óssea é vermelha e, consequentemente, é eficaz na produção de células do sangue. No indivíduo adulto é encontrado no canal medular dos ossos curtos e no canal medular de todos os ossos longos. A medula óssea é uma fonte de células-tronco para outros tecidos, onde podem produzir diversos outros tecidos. E letra E, a autorrenovação é uma propriedade essencial das células-tronco. Fornecem progenitores mieloides comuns e progenitores linfóides, comuns para a via de diferenciação ou maturação. Então, beleza, gente, deixo mais um tempinho para vocês tentarem resolver essa.
Vamos ver se vocês acertaram. Essa é uma questão um pouquinho mais difícil, né? Ou seja, a alternativa incorreta, né? Então nós temos ali várias informações, né? Vários tópicos ali. E a letra C, no indivíduo adulto, é encontrado no canal medular dos ossos curtos e no canal medular de todos os ossos longos. É onde você vai ter essa medula óssea. Portanto, a letra C. Pessoal, então vamos rever o que foi falado nessa aula de hoje, né? O tecido conjuntivo hematopoético é um tipo de tecido especializado na produção de elementos figurados do sangue. Beleza. São elementos figurados do sangue os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Lembrando, sim, que dentro dos glóbulos vermelhos ali a gente vai ter uma variedade de glóbulos, né? Esse tipo de tecido é encontrado na cavidade de alguns ossos na forma de medula óssea vermelha. E também nós vimos que o transplante de medula óssea consiste em substituir a medula doente por células saudáveis, né, as quais irão reconstruir uma nova célula com novas, né, uma nova medula, né, com produção de novas células saudáveis e tudo mais. Gente, essas informações assim são complexas, né? Você pode rever essa aula no YouTube, você pode perguntar através da plataforma Google Classroom, você pode entrar, acessar o contato com o teu professor, perguntar para ele, tirar dúvidas, tá? Você tem ali, se você não tiver a possibilidade de fazer essas atividades via internet, você pode ir até a escola que você estuda, pegar atividades impressas, fazer em casa, devolver, enviar, depois a escola vai enviar para o teu professor, né? E assim vai indo, você não vai ficar perdendo nada nesse momento, tá? E agradeço mais uma vez a atenção de vocês e até uma próxima. Valeu, gente!